Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. A nos descei divina luz. A nos descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje é dia de Corpus Christi, o corpo de Cristo, o qual adoramos no Santíssimo Sacramento do altar, do qual fazemos parte. Deus nos criou para a comunhão com Ele e com os irmãos. Pelos patriarcas, formou um povo, o povo de Israel, do qual havia de nascer uma grande luz, luz para as nações, a luz do mundo, Cristo Jesus. O povo criado por Deus foi, todavia, escravizado. Mas o Deus que cria é o Deus que liberta. Libertou o seu povo da escravidão e o fez caminhar pelo deserto durante longos anos, onde o alimentou com um pão providenciado, um pão do céu, que prefiguraria o verdadeiro pão do céu, o corpo de Cristo, o próprio Cristo. Vamos ao texto. Disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus não entendiam essas palavras, ficaram escandalizados. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus, em vez de dizer que se tratava de uma representação, foi mais enfático. Disse: quem mastigar a minha carne, quem mastigar o meu corpo. Então, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Porque não se tratava de mera representação, mas do fato de que seu corpo e seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Claro, nós não somos vampiros, nem antropófagos ou canibais, mas, pelo poder do Espírito Santo, o pão e o vinho, ou a substância do pão e do vinho,
ou seja, aquilo que é próprio do pão e do vinho, se tornam corpo e sangue de Cristo. Transformam-se na substância de Cristo, aquilo que é próprio de Cristo, ou seja, o próprio Cristo, a vida de Cristo, Ele mesmo, que se dá como alimento a todos nós. O discurso, nesse contexto, é o discurso do pão da vida. Nosso Senhor nos chama e forma um novo povo, do qual todos são chamados a fazer parte. Aquele povo do Antigo Testamento não foi chamado para viver em si mesmo, mas para se abrir para os demais povos. E essa abertura se dá pela porta, que é Cristo Jesus. Lá no Antigo Testamento, comiam um pão que perecia, pão providenciado por Deus. Eles ficavam saciados apenas por um dia. No dia seguinte, voltavam a comer aquele pão. Agora, no Novo Testamento, o próprio Senhor se dá como alimento de vida eterna, alimento que sacia os anseios mais profundos de nosso ser. Se os judeus não entendiam o que Jesus queria dizer, e não entendiam mesmo, tanto que ficaram escandalizados, nosso Senhor volta a dizer, não pegou leve. Não disse que era, repito, uma representação, mas que, de fato, o pão e o vinho que ele dá é o seu corpo e sangue. Pão e o vinho que se tornam corpo e sangue no memorial de sua paixão, morte e ressurreição, isto é, na Eucaristia. Nós também somos corpo e sangue de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Nós somos chamados, como eu disse no começo, a viver em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Somos chamados a ser, portanto, também alimento para o mundo. Um mundo que tem fome e sede de justiça, de paz, de amor, de solidariedade, de vida digna. Pois bem, alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, nós somos chamados a ser sinal deste alimento, onde quer que estejamos, uma vez que também somos nós, reitero, corpo e sangue de Cristo, como igreja, povo de Deus, formada pelo Senhor. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Os pecados rompem a nossa amizade com Deus, nos afastam de Deus. É a palavra do Senhor, é o sacramento da reconciliação e o alimento do céu, pão vivo, que é o próprio Jesus, que nos faz viver em comunhão com a Trindade Santa, cuja solenidade celebramos domingo passado. Como o Pai vive em mim e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora do autor da vida não há vida, há morte. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Como disse outrora, o pão do Antigo Testamento, o maná, que significa... O que é isto? É um pão perecível. Agora, o pão do Novo Testamento, Jesus, é o pão imperecível. Neste dia, possamos, de corpo e alma, adorar o Senhor. A palavra eterna do Pai, a palavra da salvação, aquele que se dá como alimento, o pão vivo descido do céu, que nos chama a viver como povo de Deus, a viver como irmãos. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.